Graça e paz, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes, irmãos? Glória a Deus pelo que Jesus está fazendo aqui. Que tempo bom, que tempo gostoso que tivemos. E os irmãos pediram para eu compartilhar uma palavra. E o Senhor tinha falado algo comigo esses dias, na verdade foi durante o ano, que o Senhor foi construindo o entendimento de uma palavra. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quem puder abrir sua Bíblia em Isaías 58. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Quando eu faço assim é melhor ou assim? Assim, né? Beleza. Isaías 58, quem puder abrir. Tá. Todo mundo pronto, pessoal? Tá. Seguinte. Esse ano, como um todo, tem sido um ano em que o Senhor tem repetido algumas palavras e insistido em coisas específicas com a gente. A principal é devoção. A principal é encontrar um lugar no Senhor que ainda não foi atingido. O Senhor tem convidado a gente para entrar nesse lugar, amém? Todo mundo concorda com isso? Então essa tem sido a nossa busca, isso tem sido o nosso chamado, a nossa tentar encontrar um lugar de amor, de fascinação maior pelo Senhor. E uma pergunta que fica é como eu posso sair do lugar onde eu estou? Como eu posso enxergar um pouco mais da beleza de Deus? Como eu posso ter os véus dos meus olhos removidos para poder enxergar uma dimensão do Senhor que ainda não foi vista? E quando eu estava lendo o texto de Isaías 58, algo me saltou aos olhos. E eu queria ler o texto inteiro com vocês. Isaías 58, versículo 1. Espera aí, eu vou trocar de Bíblia. Tem a Bíblia que eu gosto mais aqui. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas e tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu não notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, estapear-se uns aos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que num só dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? O dia aceitável do Senhor? Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com o faminto, recolham em casa o pobre desabrigado, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. E então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me bem aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração ao faminto e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até lugares áridos e fortalecerá seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Essa parte aqui é muito importante para mim. Vocês reconstruirão as antigas ruínas,
levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o meu sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vazias, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar e sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, glória a Deus. Queria orar. Espírito Santo, você que é o nosso maior companheiro e sem ti nós nada podemos fazer. Eu oro para que descortine os nossos olhos nesse dia, abram os olhos do nosso coração, para que possamos compreender qual que é a nossa vocação, Senhor. Torne a terra do nosso coração macia, suave, para que a sua semente possa, caindo na terra, brotar frutos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos compreender, nós queremos descobrir como poder te amar mais. Nós queremos fazer a sua vontade e criar, nos tornar um lugar onde você tem prazer em estar, Senhor. Essa tem sido a nossa oração, dia e noite. Nós fazemos ela mais uma vez na esperança de que você possa nos esclarecer. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo é um capítulo muito rico, com muitos detalhes. Legal. É o seguinte, galera. Esse não é um salmo. O texto de Isaías 58 é um texto muito rico. E para mim é um texto que me chama bastante atenção, porque ele é um texto que vem logo antes do texto de Isaías 61. Isaías 61 é o texto que Jesus mesmo usa para falar da sua própria vocação, para falar daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio liberar. E como a gente tem compreendido desde o começo desse ano, é a vocação da igreja também. É aquilo que a igreja foi chamada a fazer, colaborando com o ministério do próprio Jesus Cristo e tornando em vida as palavras do profeta. Mas, capítulos antes, no capítulo 58, a gente vê uma exortação do profeta ao povo de Deus. E eu queria começar lá pelo meio e a gente volta para o começo. Leiam comigo o versículo 12, que foi o que me saltou os olhos. Esse versículo, para mim, ele é importante, me saltou os olhos primeiro, porque se vocês pararem para pensar, nós recebemos essa palavra. Ele diz: vocês reconstruirão antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Quem já esteve presente quando nós, como casa, recebemos uma palavra assim? Isso fala de uma vocação. Isso fala de uma medida que está sobre uma casa. Isso logo me cativou os olhos. Mas o que me saltou os olhos aqui, de verdade, foi o último detalhe, em que no texto o profeta fala: para que o país se torne habitável. E eu fui pesquisar, eu fui tentar entender, porque pelos contextos e pelo que eu sabia, a terra estava plenamente habitável. Não tinha nem guerra nesse tempo. Não tinha nem iminência de invasão. Judá vivia em uma época de paz. E vivendo numa época de paz, Isaías fala: preparem a terra, preparem os caminhos para que a terra se torne habitável. Ficou como uma pulguinha atrás dos meus olhos, atrás da minha orelha, e aí, meditando um dia, atrás dos meus olhos, imagina uma pulga nos olhos. E aí,
o Senhor me falou é porque essa habitação não é de gente. Essa habitação a qual eu digo é a minha habitação. O Senhor fala: reparem o caminho, tirem do meio de vocês a injustiça, cubram os nus, alimentem os famintos, para que eu possa habitar no país. Então não era sobre a terra ser cheia de gente, a terra já estava cheia de gente. Tinha muita gente morando lá, é que tinha alguém que não estava morando lá. O Senhor não estava no meio deles. E sabe o que é mais assustador para mim no meio desse texto? Vamos ler lá no começo de novo. Lá no capítulo 1 mesmo. Não, capítulo 2, versículo 2, desculpa. Versículo 2 ele fala assim, ó. Mesmo nesse estado, vocês me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como que um povo que pratica a justiça e não deixa de lado o direito do seu Deus? Separa essa parte. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de mim. E a gente conhece esse texto porque fala do jejum do Senhor. Era um povo devoto, gente. Capítulos atrás, profetas atrás, a gente tem, vez após vez, o povo sendo exortado contra a sua idolatria. Era um povo de dura servil, que adoravam outros deuses, que buscavam outras pessoas e ofendiam em afronta a Yahvé. Levantaram altares em outros deuses, queimaram seus próprios filhos em holocausto a Baal. Mas não aqui. Aqui você tem um povo orando, buscando as sentenças da justiça de Deus, buscando pelo seu juízo, jejuando para conhecer a vontade de Deus. Mas Deus dá uma resposta meio áspera para esse povo. Ele fala: no mesmo dia do vosso jejum, vocês correm atrás dos seus próprios desejos e negócios e também exploram os outros. Tem algo de errado aqui. Tem algo errado. Vocês jejuam e discutem uns com os outros. Brigam, batem. Seria esse o jejum que eu escolhi? E aí a gente pode meditar no jejum que o Senhor falou, mas isso aqui é algo que me chama a atenção e me coloca um gelo na espinha. Gente, esse povo estava crente. Esse povo estava buscando o Senhor em oração. Esse povo estava jejuando pelo Senhor. Era gente que estava se consagrando e gente que estava buscando se tornar mais devota ao Senhor. Gente que, como eu aqui, iniciei a fala, e como nós estamos buscando uma forma de amar mais ao Senhor. Quem jejua não quer se aproximar do Senhor? Quem ora ao Senhor, quem pede a instrução e o juízo, e ele ainda fala, é um povo que tem alegria em pedir as minhas instruções e saber quais são as minhas determinações. Quem aqui se alegra com as determinações do Senhor? Quem aqui fica animado, feliz, quando o Senhor libera uma palavra, uma profecia para nós, um direcionamento? Isso vivifica a nossa alma. Aleluia! Esse povo também. Esse povo também. Mas Deus ainda não podia habitar no meio deles. Porque tem um outro detalhe ainda nesse versículo 2. Eles falam, como um povo que pratica a justiça. E se você for olhar por agora, parece que a galera está muito bem. E até está, né, comparado com os outros. Mas a gente não vive de comparação. A gente vive de saber a vontade do Senhor. Se comparar eles com os pais deles que sacrificavam os próprios filhos, meu Deus. Mas a gente já passou dessa fase. A gente quer saber qual é toda a vontade do Senhor. A gente quer cumprir toda a sua vontade para que Ele tenha todo o espaço no meio de nós. Para que Ele possa transitar em cada casa, em cada lar, em cada coração. E para isso a gente precisa prestar atenção no que Ele fala. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Qual foi o direito de Deus que eles violaram até aqui?
Não consigo observar nenhum. A não ser que a gente perceba que Deus está indignado que no meio deles hajam pobres, nus, desabrigados e abandonados. Versículos 6 e 7. Será que não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Não é também que vocês repartam o pão com o faminto, recolham em casa os pobres e desabrigados e vistam os que forem encontrados na sua nudez e não virem as costas, não abandonem o seu semelhante. É aqui que o direito de Deus foi violado. Porque Deus não enxerga o direito dele a parte do direito do seu povo. Ele discerne, ainda mais nós que somos como o corpo de Cristo, o próprio Cristo. Cristo olha para si e olha para a sua igreja e ele enxerga um. Ele, assim como Adão, ele olha para a Eva dele, que é a igreja, ele fala: é a carne da minha carne, é o sangue do meu sangue. Aquilo que a igreja sofre, aquilo que o povo sofre, Cristo sofre. Aquilo que estamos deixando necessitados os nossos irmãos, estamos deixando necessitados o próprio Cristo. E ele não se sente bem de habitar nesse lugar. Ele não consegue, porque se falta justiça, a presença de Deus vai vir com juízo. Então ele retém a sua presença. Eu queria que a gente caminhasse mais um pouco, entendendo o que podem significar essas coisas para nós, porque queremos preparar um lugar onde Deus possa habitar livremente. No versículo 7 ele fala que repartam o pão com os famintos. E eu fui pensando em cada um desses elementos aqui, e eu queria compartilhar algumas impressões de coisas práticas, de coisas que têm um significado espiritual, que podem gerar em nós a adequação nesse tempo para amar o Senhor dessa forma. Repartir o pão com os famintos. Irmãos, nós sabemos da importância de sentar à mesa, amém? Nós falamos e vivemos isso, e somos alimentados nesse lugar. Esse é o lugar real onde nós realmente somos edificados, somos discipulados. Mas aqui fala de repartir o seu pão. Uma postura de se achegar à mesa para comer é boa. Isso é muito maravilhoso, a gente incentiva isso. Mas alguns de nós, e essa palavra começa comigo, podem estar se acostumando somente com o lugar de comer na mesa e não se atentando para o repartir o pão que tem, trazer o seu pão de casa, servir uma mesa, uma responsabilidade pessoal. Uma prática seria: eu estou precisando, o Kerr fala comigo que está precisando de instrução, discipulado, está mal. Eu falo: beleza, vou te levar no pastor Fabinho. Isso é bom. Mas é porque o Fabinho vai repartir o pão dele contigo e eu não vou repartir nada. Se eu entendo que é minha obrigação e minha responsabilidade alimentar aquele que tem fome, eu posso não ter um banquete para dar para o meu irmão, eu não posso não ter uma feijoada para dar, mas se eu tenho um cafezinho e se eu tenho um pão espiritual, estamos falando de Cristo aqui, irmãos. Só para ficar claro, não é comida. Apesar de que a gente reparte comida também, e é muito bom. É falando de Cristo. A minha medida de Cristo eu desejo repartir com você. E eu não vou abrir mão do privilégio de te compartilhar o pequeno cafezinho e pãozinho que eu tenho. Eu queria ter um bolo, eu queria ter uma picanha para poder te levar lá na minha casa e repartir com você, mas eu ainda não cheguei a essa estatura. Mas ainda que eu não tenha chegado a essa estatura, o que eu tenho, eu te dou. O que de graça eu recebi, eu compartilho com você. Então eu não deixo de repartir o pão com quem tem fome, ainda que seja pouco. Recolham em casas os pobres e desabrigados. E eu fiquei pensando sobre isso, isso fala de um lugar de refúgio, de um lugar de proteção. Irmãos, pessoas são lugares, nós nos tornamos um lugar. Cristo quer habitar entre nós e quer... Enfim, mais uma água. Já vou precisar de outro.
Quando nós falamos de refúgio, a gente tem que olhar para a nossa própria vida e pensar em como que os nossos irmãos se relacionam conosco. Se quando eles chegam a nós, eles começam a se desarmar ou se eles mantêm a defesa alta. Isso não fala sobre o irmão, às vezes. Isso fala sobre nós. Isso pode estar falando sobre nós. Porque encontrar um lugar de refúgio, quando eu encontro no meu irmão um lugar de acolhimento e de proteção, e a próxima coisa ilustra melhor ainda, que é cobrir os nus. Eu me torno um lugar de refúgio. Então, irmão, é uma pergunta para a gente fazer para nós mesmos, no nosso crescimento. Eu estou me tornando um lugar onde as pessoas vêm se refugiar? Ou as pessoas estão fugindo de mim? Eu estou me tornando um lugar de proteção, de cuidado e de acolhimento? Ou as pessoas estão, principalmente nas suas necessidades, quando pecam, quando erram, se afastando, se afastando, se afastando? Elas estão vendo em mim o quê? Um juiz? Um promotor de justiça? Um dedo apontado? Elas vão receber a verdade. Você está, irmão, em pecado e você precisa, sim, você vai receber a verdade é maravilhosa. Mas, irmãos, a verdade só tem eficácia no corpo de Cristo se ela for dada em amor. A verdade sem amor, ela é trapo de imundícia. Ela vai ferir, ela vai machucar. E ela não dada ao tempo correto, com o sentimento correto, ela vai ter o efeito oposto do que a gente acreditava que ela teria. Não é suficiente nós termos a verdade da palavra, nós temos que ter o coração de Jesus. E com o coração de Jesus é impossível que as pessoas não enxerguem em nós um lugar onde elas vão querer. Se eu simplesmente puder tocar na orla das suas vestes, se eu simplesmente puder provar um pouquinho do que esse irmão carrega, eu sei que eu serei curado. E aqui a próxima ilustra melhor ainda. Vistam os que forem encontrados nus. A nudez fala de quê, meus irmãos? Quem já teve um sonho? Esse é o pior sonho que eu tenho. Já sonhou que estava no meio de todo mundo peladão. Gente, que apavoro, que terrível, que vergonha. É o pior sonho que existe, eu não sei, mas eu já tive várias vezes. É pesadelo. Ser encontrado nu é uma situação de extrema vulnerabilidade e que gera instintiva vergonha. Vergonha é a primeira reação que o homem teve ao se afastar de Deus. Adão, ele se esconde e o próprio Deus tem que perguntar para ele, onde que você está? Eu me escondi porque eu tive medo. É coerente sentir medo de um coração cheio de amor? Meus irmãos, quando nós encontrarmos os nossos irmãos nas suas quedas, nas suas vergonhas, e uma coisa pode ser, uma coisa que eu sempre percebo, quem tem muita guarda alta está com vergonha de alguma coisa. Porque às vezes a gente não vai encontrar sempre um irmãozinho humildezinho, acanhado, e a gente vai poder chegar, ei cara, qual que é? O que está pegando? Vem cá. Não, às vezes tem uma resistência alta, tem uma capa de orgulho revestida, mas a gente tem que ter o coração de Jesus e sabedoria para poder enxergar. Esse cara está com medo. Esse cara está se escondendo. Isso é uma capa. Ele está se protegendo a si mesmo. Ele não está se sentindo protegido. Essa é a mentalidade. Esse é o coração. Então eu acho que o cara é orgulhoso na fala dele, mas na verdade ele é muito medroso. E se ele está com medo é porque ele está com medo de ser exposto, porque ele sabe que tem uma falha ali dentro. E, irmãos, quando nós encontramos irmãos que estão nesse lugar, qual é a nossa postura? A nossa postura é a de Cã ou de Jafé em relação a Noé? Quem lembra da história de Noé, depois de ser encalhado, que ele plantou uma vinha e ele se embebedou com a sua vinha? E a partir daquele momento, seus filhos foram separados em clãs, porque um dos seus filhos, chamado Cã, ele viu a nudez de seu pai e a expôs. Como tratamos a nudez dos nossos irmãos, a vergonha dos nossos irmãos? Os outros irmãos, eles pegaram um pano e de costa entraram para cobrir a nudez do pai sem nem enxergá-la.
e reergueram ele ao lugar de honra que ele tinha na casa. Esses foram abençoados. Cã, infelizmente, foi amaldiçoado pela sua transgressão. Mas isso fala de um tipo de coração, meus irmãos. Fala de um tipo de coração, de como a gente vai lidar com a fragilidade do outro. E eu quero que vocês guardem isso, porque isso tudo é muito importante, porque Jesus vai apontar isso para a gente. Não deem as costas ao semelhante. Não deem as costas ao seu semelhante. É muito fácil a gente se esquecer do outro. Talvez esse seja o pecado que a gente mais comete, que para Deus é um dos mais terríveis. Porque o salmista sempre vai falar: Senhor, tu não se esqueceste de mim. E ser lembrado pelo Senhor é uma das coisas mais... Tu conheces o meu nome está escrito no teu livro, está diante de ti todos os dias. Isso é o maior sinal de amor e afeto. E o oposto de amor não é ódio, não é raiva, é apatia. É o tanto faz, eu nem lembrei. É desprezo, indiferença. E aquele fulano, e aquele irmão? Quem? Enfim, eu vi ele chorando um dia, viu? Tá. Indiferença, irmãos. Esquecidos. Pelo amor de Deus, a gente não pode ter ninguém deixado para trás do nosso meio, irmãos. Ninguém pode ter. Ainda que esse sentimento seja só um sentimento, não seja nem verdade, nós não podemos permitir que esse sentimento se aloje no coração de nenhum dos nossos irmãos. E para isso ficar mais claro, eu bebi uma aguinha. Eu queria que a gente abrisse agora em Mateus 25. Só para vocês não acharem que eu estou forçando muito o texto. Vai que eu estou inventando tudo isso, né? Não é nem isso que o texto fala. Mateus 25, versículo 31. Prontos? Lá vou eu. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Quando isso vai acontecer, meus irmãos? Você está falando de que evento? Quando o Filho do Homem vier na sua glória. Está falando de que evento? A vinda do Senhor. Nessa vinda aqui, ele vai dar uma passada e vai voltar. O que ele vai fazer? Quando o Senhor vier habitar no meio do seu povo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então ele se assentará em seu trono na glória dos céus. E todas as nações serão reunidas diante deles. Leia-se nações por povos, terras, pessoas. E ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai. Recebei como herança o reino o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. E a esses irmãos, que são um povo formado pelo Senhor, ele explica por que ele está separando eles. E ele diz: pois eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro, desabrigado, gente, e me acolheram. Quando necessitei de roupas, estive nu, vocês me vestiram. Estive enfermo e me cuidastes. Estive preso e não deram as costas para mim. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que encontramos você com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa estavas e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente e preso e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, respondeu: com toda certeza vos asseguro
que sempre que fizeste isso para algum desses meus irmãos, mesmo que pelo menor deles, a mim o fizestes. Desde o Antigo Testamento, lá em Isaías, o Senhor estava apontando para esse momento da vinda do Senhor. Todo o pão que vocês deram, toda gota de amor, de graça, de misericórdia, de Cristo, de manifestação do poder da libertação do Senhor que vocês deram a um dos seus irmãos, foi a mim que me destes. E nós temos perguntado, meus irmãos, perguntado e buscado ao Senhor: Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero descobrir como eu posso te servir. Você é tão digno de honra. Você é tão perfeito. Você é tão lindo. Como eu posso te amar mais? E o Senhor aponta nesse texto aqui: quando servires a um dos meus pequeninos, seja o menor que foste, foi a mim que o fizeram. Meus irmãos, isso aqui é muito poderoso. Porque a gente tem aprendido durante esses dias que a gente se desenvolve na relação com Deus, e isso nos desenvolve como pessoas de forma vertical, em direção a Deus, e também horizontal. O nosso amor cresce por Deus para cima, em direção a Ele, e isso se reflete num amor que cresce de forma horizontal uns aos outros. E se o nosso amor por Deus está crescendo, a nossa devoção, aquilo que provamos aqui, Senhor, esse culto doido, com um monte de gente esquisita, que não tem vergonha mais de dar louvor a Deus, ainda que isso possa soar esquisito, ainda que isso consuma a nossa reputação, ainda que a gente vire figurinha na mão do irmão, porque o Senhor é digno de toda a minha adoração, porque o Senhor é digno de todo o meu louvor, esse mesmo sentimento tem que ser para o meu irmão que precisa que eu ajoelhe e estenda a mão para ele. Coloque ele como uma cabritinha, como uma ovelhinha nas minhas costas, se for necessário, e traga ele de volta para o rebanho do meu Pai. Porque se eu fizer isso por ele, é como se eu estivesse fazendo ao próprio Cristo. Cada ferida, eu não posso colocar remédio nas marcas, nas mãos de Jesus que foram furadas, nos espinhos que furaram a sua testa, e nem no chicote que rasgou as suas costas. Mas eu posso fazer isso pelo meu irmão, pelo qual Jesus morreu, e ele fala: cada coisa que você fizer pelos meus pequeninos, é por mim que você está fazendo. Meus irmãos, se vocês querem, se nós queremos amar ao Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está ao nosso redor. Senhor, como eu queria poder te mimar, como eu queria poder lavar os seus pés como Maria. Está do seu lado, o pé do seu irmão. Lava ele, cara. Lava ele. Lava ele, porque vai ser como se você estivesse fazendo ao próprio Cristo. O Senhor sente o cheiro disso, Ele se atrai. E conforme a gente vai fazendo, parece que o céu vai se abrindo, meus irmãos. Parece que a glória de Deus vai sendo mais enxergada no lugar. As pessoas vão entrando no meio da nossa comunidade e na nossa relação, e elas estão sentindo uma presença diferente. Tem algo no meio desses irmãos que não é normal. E é o amor, meus irmãos. Às vezes a gente está travado, meu irmão, na sua devoção, e você não consegue romper o devocional, é porque você não libera graça e misericórdia para o seu irmão. Se a gente sabe que as orações do marido são impedidas se ele tiver brigado com a esposa, meu Deus. O Senhor não ouve as suas orações. Isso acontece com os nossos irmãos. Acredito que em Mateus 18, Jesus fala a mesma coisa. Se teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta que tu ia trazer para mim e vai se consertar com ele. E aí depois venham. Eu gosto de imaginar os dois irmãos vindo juntos, reconciliados, provando da mesa, provando da comunhão, daquilo que é a obra que Cristo fez. Jesus, ele aponta isso para nós. E aqui é Jesus mesmo falando, né? Então tem mais peso. Sobre esse amor. E aí, meus irmãos, o que me fica nesse texto, que me ficou de reflexão também, foi a resposta de Jesus
eu acho que pode colaborar com essa reflexão da gente, que é uma reflexão muito simples, meus irmãos. Eu já estou acabando. Muitas vezes eu me pego como Pedro, meus irmãos. Como Pedro. Senhor, eu te amo. Nossa Senhora. Eu morro por você, Senhor. Você não vai morrer sozinho, não. Você não vai apanhar sozinho. Eu estou contigo. E a gente já sabe o que aconteceu com Pedro, né? Mas é esse mesmo Pedro, eu queria que a gente abrisse em João 21:15. Quem tiver com a Bíblia fácil aí. Porque quando eu perguntei para o Senhor como eu podia lhe amar mais, Ele me respondeu com esse texto. 21, versículo 15. E Jesus fala assim, para ficar bem claro para Pedro. Assim, após tomarem um desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que todo mundo que está aqui? E ele falou: claro. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: cuida dos meus cordeirinhos, então. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado. E angustiado por Jesus ter lhe perguntado mais uma vez: tu me amas? E assegurou: Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez o comissionou: então apacenta as minhas ovelhas. Esse texto aqui, quando eu entendi o que Jesus queria falar, eu falei: eita, pega, eu não estou te amando. Porque Jesus, ele se conecta, ele está tentando mudar o foco de Pedro. Pedro está com os olhos virados aqui para Jesus. Nossa, eu tinha uma coisa importante para falar lá do começo, esqueci. Mas lembrei agora, não tem problema. Ele está falando com Pedro e Pedro está olhando para ele aqui. E Pedro olha para Jesus aficionado pela imagem de Jesus e fala: eu te amo, eu te amo. E Jesus está meio que fazendo assim: vocês são minhas ovelhas aqui, tá? Aí Jesus se coloca na frente das ovelhas, segura a cara de Pedro e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida deles. Se você me ama, cuida dos meus filhos. Se você me ama, ama a minha família. Como que você pode dizer que me ama e não ama a minha família? Como você quer gastar seu tempo em adoração e seu tempo na sua busca, nos seus jejuns, na sua consagração, no seu desenvolvimento espiritual como cristão, e você não cuida dos seus irmãos? E você não tem o olho virado para aquele que está padecendo do seu lado? Meu Deus, irmãos, às vezes a gente está em crise porque eu não consegui fazer devocional 2, 3 vezes na semana. E tem um irmão que vive comigo todo lado, que está com depressão, pensando em suicídio, e você não fez nada. Com o que Jesus está mais preocupado nesse ponto? Com a sua devoção? Ele quer que a sua devoção se expresse, sendo a resposta dele para curar a dor daquele irmão, para trazer ele de volta para o rebanho, colocando ele no lugar de filho, de identidade, para que o Senhor tenha o seu coração preenchido por todos os seus filhos, todos os amados do meu Deus, todos os meus queridos. Então, meus irmãos, João é brabo, né, velho? João é até mais complicado, porque meditando em Isaías 58, meditando em todos esses textos aqui, vai lembrando muito texto na nossa cabeça, né? A gente vai fazendo conexão quando a gente entende uma coisa com a outra. E quando eu olho para isso aqui, de Isaías 58, que ele está falando sobre restaurar um lugar para o Senhor, criar um lugar onde Deus gosta de habitar, uma comunhão a qual Deus, ele parece que ele permeia assim entre os irmãos, e ele pode ser encontrado em cada quina, em cada
detalhezinho, em cada lugarzinho, em cada relação, em cada contato, em cada brincadeira, Jesus é encontrado. Quando fazemos isso e entendemos que Jesus está falando, quem me ama, ama o outro, nós zeramos o game. Nós zeramos a lei, os profetas e Moisés. Porque Moisés e os profetas podem se resumir em 2 mandamentos. Eu quero que vocês repitam comigo. Amar a Deus de todo o meu coração e o próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume nesses 2 mandamentos. E eu queria que a gente entendesse uma coisa, porque João dá uma futucada e até transforma nosso ponto de vista. Jesus, antes disso, ele complica um pouco mais pra gente, né? Que ele fala, amem uns aos outros como eu vos amei. Ele subiu o nível, né? Mas em 1 João 4:20, João vai falar o seguinte: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque como pode alguém amar a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão a quem vê? Então, para João, amar a Deus é amar o seu irmão. E amar o seu irmão é amar a Deus. Então, para João, tem um mandamento só. Ame. Ame. E ele vai ser verificado na medida de amor que você transborda para os outros. Irmãos, toda essa minha reflexão iniciou de uma busca individual, pessoal, por crescer na minha devoção pessoal. Eu quero voltar lá no começo, de Isaías 58. Se quiser abrir, abre. Mas esse povo era um povo devoto, de busca ao Senhor. Mas era um povo que buscava de forma individual. Era um povo que buscava o Senhor de forma egoísta, sem enxergar aquilo que era óbvio para Deus. Eu gosto de saber os juízos e a justiça do Senhor, mas não me importo com a injustiça do meu lado. Não é problema meu. Não é problema meu. Meus irmãos, esse tipo de pessoa que Deus quer habitar é o tipo de pessoa em que toda injustiça é problema meu. É responsabilidade minha. Todo esse texto fala de autorresponsabilização. É responsabilidade minha colocar algo na mesa. É responsabilidade minha cobrir a nudez de quem tem vergonha. É responsabilidade minha abrigar, se tornar refúgio para quem está desesperado. Como Jesus tem se tornado para mim. E nós temos orado muito esses dias. Inclusive o Dani orou aqui para que escamas fossem removidas dos nossos olhos. E meditando nesse texto, eu via que havia um véu cobrindo os olhos desses irmãos, que pode ser que esteja cobrindo os nossos olhos. E esse véu, meus irmãos, eu vejo ele como uma espécie de espelho. É um véu que me cobre, mas ele não simplesmente me cega. Ele só deixa eu ver a mim mesmo. Então eu vivo coletivamente. Eu vivo no meio de um corpo. Mas tudo o que me importa são os meus problemas. São os meus processos. São as minhas dificuldades. E glória a Deus, já está bom, né? Já está de bom tamanho, Senhor, se eu conseguir vencer os meus processos. E aí toda a comunidade, tudo o que Deus gerou, serve a você, para você vencer os seus processos. E você não compartilha de nada do que é nosso. Enfim, é uma hipótese. Também que não é um diagnóstico. E isso me deixou muito preocupado, irmãos. Nós temos uma abundância de palavras como casa. Nós temos uma abundância de fundamento, de ensino. E isso tudo pode nos enriquecer e dar a sensação de um cristianismo que está se desenvolvendo e libertando a nossa consciência de pensamentos equivocados, da religiosidade,
de filosofias equivocadas, isso é top, isso é maravilhoso, mas Deus habita num tipo de gente que tem um tipo de coração, e é esse coração voltado ao outro. O Senhor não resiste. Então, como a gente tem visto aqui, no texto de Mateus 25, o que Jesus está falando para que para o último dia dele, é uma promessa escatológica. Ele já está falando para a vinda dele. E ele vai vir para um povo que fez essas coisas, que deu abrigo, que deu comida, que se importou, que tinha o caráter do Jesus em todos os aspectos da sua vida. E esses eram os amados do seu Pai. A esses foi dada uma instrução. A esses foi dado o fundamento de Jesus, os 2 mandamentos. E eles viveram uma vida para cumprir isso. E para esses o Senhor voltou. Para esse tipo de gente, ele veio com a sua glória e com os seus anjos. E habitou no meio deles. Só para terminar, agora para a gente terminar, a gente vai para o último versículo de Isaías 58. É o versículo 14. Depois de falar tudo isso, depois de instruir o povo a tudo isso, ele diz: então vocês encontrarão no Senhor a sua grande alegria. E eu farei com que cavalgues nos altos da terra e te banqueteis na herança de Jacó teu pai, por conta da boca de Yahvé o disse. E olha que legal. Quando eu pensei, então, quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar toda a alegria no Senhor. Porque tudo ao redor de vocês vai estar preenchido do Senhor. E no Senhor há abundância de alegria. E aí, meus irmãos, não é só quando eu me escondo no meu quarto. Porque tem uma medida, um pouco do que eu estou tentando transmitir existe uma medida do conhecimento de Deus que eu não acesso só lá no meu quarto, que eu não vou acessar na minha vida de intimidade pessoal. Eu preciso dos meus irmãos e eu preciso me desgastar com eles. Eu preciso entrar nos processos da vida deles para a gente se lascar junto. E Jesus vai vir com uma graça e uma dimensão e levar a gente para um lugar que a gente nunca conseguiria ir. É um lugar que eu não consigo acessar, mas nós conseguimos acessar. Essa é a mensagem. Eu não vou trazer a presença de Deus, nós iremos. Eu não vou criar um lugar para Jesus, nós vamos criar um lugar para Jesus. E Jesus vai ter um lugar em nós para habitar. E aí sim, o que a gente vai ver, e a nossa alegria vai ser porque em cada casa, em cada irmão, em cada história, nós nos alegraremos porque aquela terra foi e está sendo preparada para que o Senhor venha habitar nela. Irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para compartilhar hoje. Muito obrigado pela paciência, por ter me escutado. Em nome de Jesus. Amém. Agora é contigo. Aleluia! Louvado seja Deus por sua palavra. Eu sugeriria como tema para a mensagem do Zé, já para ajudar o guia aí, o jejum que agrada a Deus, que inclusive é uma proposta geralmente de tema para esse capítulo, o capítulo de número 58. É importante a gente entender que jejum, conforme está sendo estabelecido aqui, não é uma oposição ao jejum que eu e você podemos praticar no que diz respeito ao pão, mas é uma exortação sobre o tipo de coração que temos quando jejuamos. Há uma sutileza no texto. Deus está falando ao profeta desde o capítulo 57 sobre pessoas que têm coração contrito e pessoas que têm coração meritório. Você entende essas duas palavras, a diferença entre elas? E os que têm coração contrito, Deus no capítulo 57 diz que se inclina a eles. Mas os de coração meritório, eles têm uma característica. Eles acreditam que o seu exterior vale mais do que o seu interior. Então, eles são encenadores, eles são hipócritas.
Por isso Deus diz que eles são como gente justa, mas não são. No verso 2, o Senhor diz: mesmo neste estado, ainda me procuram de dia em dia. Tem prazer em saber meus caminhos como povo que pratica a justiça. Como? Está dizendo que pelo lado de fora eles pareciam isso. Mas qual é o estado deles? O estado deles está descrito no capítulo 58, versículo 1. Eles estão em transgressão, entregues às suas próprias paixões. Então eles fazem de conta que são, mas eles não são. E o texto diz porque eles jejuam. Isso aqui é uma coisa que precisa entrar no nosso coração a partir do que o Zé disse. O texto diz que eles jejuam para, versículo de número 3, cuidar dos próprios interesses e exigir que Deus faça o trabalho deles. O texto está dizendo: no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles jejuam porque eles têm interesses próprios, eles jejuam porque eles querem que Deus resolva os problemas que eles geraram. E o texto vai explicar alguns: eis que jejuais para contendas e rixas. Eu brigo com o irmão e eu oro para Deus vir e fazer o irmão ficar de bem comigo, sendo que eu tinha que ir ao irmão e pedir perdão pelo que eu fiz. Tem coisa que se resolve com postura, não com oração. Porque existe uma chave, irmãos, para você entender como o jejum de fora se conecta com o coração. A abstinência só é recebida por Deus quando ela parte de um coração abnegado. Abstinência sem abnegação é encenação. Abstinência é o que o jejum significa de forma prática. Abnegação é o que eu sou na vida da fé. Para eu abrir mão do meu pão para dar para alguém comer, eu tenho que pensar mais no outro do que em mim. Isso é o grande mandamento. Para eu fazer da minha casa um lugar de segurança, da minha família um ambiente de hospitalidade, eu preciso muitas vezes estar disposto a não ter tantos momentos agradáveis a sós, a abrir a minha intimidade para que as pessoas pertençam a ela, a viver em situações desconfortavelmente inconvenientes, para servir irmãos que muitas vezes não vão nem dar tanto valor àquilo que está sendo oferecido para eles. E aí Jesus nos pega por dentro, porque a palavra pequeninos irmãos significa literalmente o menor dos irmãos. Você talvez até seja o cara que sirva, o grandão igual o Rafa, mas o irmãozinho pequeno você não está nem aí para ele. Você quer que eu vou comer na tua casa, mas e o irmãozinho que está do teu lado todo dia? E eu não estou dizendo que comer com você não seja bom, mas eu estou falando do interesse que nos motiva a procurar o grandão para ser visto pelos homens e não servir o menor para ser visto por Cristo. O menor dos irmãos é alvo do seu amor? Porque às vezes a gente está reclamando, irmãos, sendo que os menores estão sempre conosco, que a gente diz: eu não tenho comunhão com ninguém. Isso demonstra um coração completamente distorcido, porque você menospreza o irmão que está todo dia tocando tua vida. É uma visão hierárquica no meio de uma família. O que esse ralé vem fazer aqui na minha casa? Ele não me acrescenta nada. Esse cara está vindo só comer meu pão. Esse irmão é o pão de Deus na tua mesa e você não consegue comer dele. E por isso, o Senhor não responde muitas das nossas orações. A nossa espiritualidade, ela é religiosamente prática, mas espiritualmente ineficaz. Você pode até ter jejum diário, mas não tem devoção por dentro. E aí o cara que deveria estar sendo transformado pela vida de oração é mais irritado do que era. E parece então que tudo o que ensinamos aqui, mestre Alisson, é uma grande mentira. Porque se oração me torna melhor como marido, como filho, como cidadão, e eu estou ficando mais irritado, mais intransigente, mais individualista, então esse negócio de oração não funciona. Não, é porque você nunca orou, você só reza. Você fala palavras a Deus, egoístas. Você não dialoga, porque se você dialogasse,
Talvez algumas das suas orações eu diria assim: resolva isso, preguiçoso. Não peça para mim resolver. É que não dá tempo, porque eu vou lá, jogo a minha demanda, viro as costas e vou embora. Deus, paga meu boleto. Talvez o Senhor te diga: gaste menos. Esse boleto quem vai pagar é você, para você aprender a gastar menos. Mas enquanto não pararmos diante do paga meu boleto e ouvirmos pague você, quem mandou gastar com o que não devia, não há transformação na oração. Porque oração também é acesso. E o texto de Isaías 58 está dizendo as mesmas coisas que Mateus 25. De que maneira? Vocês dizem que estão me buscando, querendo o meu acesso, mas vocês são inacessíveis ao necessitado, ao órfão, a não nos ofendermos quando Deus falar estas coisas conosco, a não desmaiarmos, como diz o texto de Hebreus 12. Que palavra pesada! E desmaiar, não, nos alegrarmos, porque Deus corrige e disciplina a todos quanto ama a quem quer bem. Deus está nos corrigindo nessa manhã, amém? Obrigado pela sua correção, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque a sua palavra está nos corrigindo uma vez mais por meio da vida do José. Muito obrigado, nós queremos ser transformados pela sua palavra, Senhor. Nós dizemos sim à sua palavra. Nós não desmaiaremos diante da sua palavra, Senhor. Nós nos alegraremos, porque você está mostrando o impedimento que existe entre nós e você, e que está, quem sabe, interrompendo toda uma vida de intensidade em sua presença. Obrigado por nos ensinar, Senhor, esta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Eu creio que já dizemos um sim a essa palavra, amém? E podemos então considerar que agora é hora de, pela fé, colocarmos esta palavra em prática no nosso cotidiano, em nome de Jesus.